Jó capítulo 19, versículo 25, que diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Amém? Podem se sentar. Vamos nesta noite estudar sobre a morte física do crente. Veja bem, a morte física do crente. Então, podemos ver que o estudo ele é particular. Vai falar da morte física do crente. Antes de entrar na introdução, eu quero falar aqui um pouco sobre essa passagem de Jó. Jó é um personagem muito conhecido. Eu costumo dizer que Jó ele é um personagem fascinante. Todos nós conhecemos as tribulações de Jó, as aflições de Jó, o que Jó passou. E, louvado seja Deus, algumas pessoas entendem que esse texto de Jó fala sobre sofrimento, como se fosse uma espécie de teologia do sofrimento, mas não é. A passagem de Jó está relacionada à fidelidade do crente para o seu Deus. Diante de tudo que Jó passou, louvado seja Deus, e Jó, suas tribulações, o que aconteceu com Jó, nós conhecemos, foi terrível. E Jó, em nenhum momento, ele negou a Deus. Nós sabemos muito bem que sua própria companheira, sua esposa, não desmerecendo, mas talvez o nível de fé, vamos dizer assim, ela chega para Jó e disse: vai continuar, você está morrendo, vai continuar exaltando e glorificando a este Deus, mesmo desse jeito, amaldiçoa este Deus e morre. E Jó, ele se dirige a ela, como falas uma louca, fala tu, receberemos o bem de Deus e não o mal, saí do ventre de minha mãe e para lá não retornarei, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó, diante desse sofrimento, ele não nega a Deus. Então, é de fato um exemplo para nós cristãos. Diante das adversidades, das tribulações, não devemos murmurar e jamais negar ao nosso Deus. Por isso que ele tem aqui essa passagem no versículo 19, no versículo 25, quando ele diz: sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Vamos aqui entrar na introdução. Diz assim: embora o crente em Cristo tenha certeza da vida ressurreta, não deixará de experimentar a morte física. Nós sabemos que nós temos que vamos ressuscitar, mas sabemos também que vamos morrer, exceto a questão do arrebatamento. Por exemplo, se o arrebatamento ele acontecer agora nesta era, os crentes desta era, que somos nós, não vamos experimentar a morte. Isso é muito bom. O crente, porém, encara a morte de forma diferente do incrédulo. Então nós encaramos a morte de forma diferente. Nós vamos morrer? Vamos. Os incrédulos vão morrer? Vão. Só que há uma diferença da forma de ver a morte. Então é por isso que diz o título do estudo: a morte física do crente. Porque nós temos que entender que a morte, ela é a morte somente física, somente a morte do corpo. Porque nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Então o corpo é quem morre, mas a alma e o espírito não morrem. Assim também aconteceu com Jesus quando ele se fez carne, o nosso Deus. A morte do Filho foi a morte do corpo, a morte da carne. No
existe a morte de Deus, existiu a morte da carne, quando Jesus se fez carne, porque Deus não morre. Deus nem nasceu, nem morre, Ele é eterno. Não existe o nascimento de Deus, nem existe a morte de Deus. É um assunto que não temos como tratar, que foge ao nosso raciocínio. Só devemos falar daquilo que está revelado na Bíblia. Então, o crente, porém, encara a morte de modo diferente do incrédulo. Então, aqui nós vamos ver algumas verdades reveladas na Bíblia a respeito da morte do crente. Vamos lá. A morte para os salvos não é o fim da vida, mas um novo começo. Neste caso, ela não é um terror. Aí temos em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 55 ao 57, era assim que está fazendo a leitura. Já deixei aqui algumas passagens marcadas. 1 Coríntios, capítulo 15, 55 ao 57, que diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a morte para os salvos não é o fim da vida, mas um novo começo. Resumindo, a morte, nós temos que encarar a morte. Quando eu digo nós, eu quero dizer os salvos, aqueles que estão debaixo da promessa, cada um com suas religiões, cada um com seus pensamentos, suas formas de entender, mas nós que somos cristãos, que estamos falando da promessa de Cristo, nós temos que ver a morte como uma passagem, não como um terror. Como disse Paulo, ó morte, cadê a tua vitória? O teu aguilhão. Inferno, cadê a tua vitória? Mas graças a Deus que é por Cristo Jesus. Então Cristo é o nosso Salvador, é a nossa ressurreição. Então a morte para nós cristãos, ela não deve ser encarada como uma morte. Quem pode encarar, na verdade, pode deixar. Na verdade, se você for reparar bem, até o ímpio ele é usado. Se você for no velório, no sepultamento, você vai ver todo mundo dizendo, já está com Deus, já está no céu. Mas às vezes, isso é uma forma fantasiosa de se comportar diante daquele sepultamento. Mas nós temos que ter em promessas. Então, para nós cristãos, como eu disse, a parte são outras coisas. Para nós cristãos, nós devemos encarar a morte como uma passagem. E nunca, quando se acontecer de estar diante da morte, ou quer dizer, uma enfermidade, seja qual for a situação, nunca se desesperar. Por causa de quê, pastor? Por causa dessa promessa, que para o salvo morrer ser liberto das aflições deste mundo e do corpo terreno, para ser revestido da vida e glórias celestiais. Paulo se refere à morte como sono, porque quando nós dormimos, o que acontece depois de algumas horas? Nós acordamos. Então Paulo já tem aquela visão de passar para os cristãos que ele estava morto, mas era como um sono que logo ele iria acordar. Ele está falando de quê? Da ressurreição. Então, quando Paulo se refere ao sono, Paulo está se referindo dos tormentos desta vida que o homem passa. A morte como sono é descansar do labor e das lutas terrenas. Vamos para Apocalipse,
capítulo 14, versículo 13. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, que diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e das suas obras, e as suas obras os sigam. Veja bem, o estudo é a morte física do crente. A ideia também desse estudo é fazer com que todos abracem essa promessa, porque o crente no Senhor, quando ele morre, ele descansa no Senhor, ele está debaixo de promessa. Mas qualquer pessoa que morre sem Cristo não está debaixo de nenhuma promessa. E a morte, ela não é o fim, como muitos pensam, se suicidando, achando que dando cabo na sua vida vai resolver seus problemas. Não, vai adquirir um problema muito maior. O certo é a pessoa entregar sua vida a Cristo.